pessoal, bom dia, todos bem? Tudo tranquilo? Então a nossa primeira aula de atualidades, né, nessa era aí Covid-19, né, a nossa primeira aula de atualidades ela vai estar associada ao preço dos combustíveis. Eu estou tentando desfocar, né, do coronavírus. É interessante, vocês devem se lembrar, né, que quando as aulas ainda estavam presenciais, nós tínhamos discutido sobre o coronavírus lá no começo do ano, certo? Ainda bem no começo do ano nós tínhamos discutido sobre o coronavírus, certo? É muito interessante isso, que até eu tive na escola esses dias e eu vi lá na parede os trabalhos que vocês fizeram, trabalhos em cartazes e tudo, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente não imaginaria que chegaria a essa situação naquela época. Vocês devem se lembrar, alguns de vocês fizeram entrevistas e tudo, né? Sobre o que vinha a ser, como é que estava, se podia ou não chegar no Brasil. Mas agora, na nossa aula, nessa era aí agora, estamos uma aula de atualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o petróleo barato, a gasolina cara. Como assim, né? Essa é a nossa discussão, o nosso debate que a gente vai ter, a nossa conversa que a gente vai ter hoje aqui na nossa sala de aula virtual, né? Dentro da plataforma da escola do Colégio Objetivo. Bacana? Primeira coisa, a gente precisa entender direitinho como é que o petróleo é explorado. Então a gente vai, primeiro momento, conversar um pouquinho sobre isso, certo? Qual é a principal fonte energética mundial? De certa forma, nós temos aí o petróleo como a principal, vamos dizer, na verdade são os combustíveis fósseis, mas o petróleo se destaca no meio dessa história, sobretudo se for na questão dos transportes. E o que isso significa? Uma dependência, tá? Uma dependência significativa desse tipo de produção, vamos dizer assim, energética. Bacana? Joinha? Vamos falar um pouquinho então sobre o petróleo, tá? Vamos dar uma olhada no seguinte: consumo energético mundial por fonte. Petróleo, aí ó, 41% do mundo é por conta de petróleo. Gás natural, mundo, tá? 15,6%, fontes renováveis, 12,7%, eletricidade, 17,2%, outras 3,1% e carvão mineral, 9,8%. Se você juntar carvão mineral, petróleo e gás natural, são todos combustíveis fósseis. Então a nossa pauta ainda é muito relacionada a combustíveis fósseis. Até brincando, né, se chegasse algum alienígena aqui na Terra e olhar, nossa, como esses seres humanos são atrasados, né? Porque ainda dependemos bastante de combustíveis fósseis para nos locomovermos. Bacana? Então a gente já sabe que o petróleo realmente ele é o principal. Mas vamos entender um pouquinho mais isso aqui em relação ao Brasil. Nós temos aqui um gráfico que eu encontrei de 2010, certo? Que é o balanço energético brasileiro. Olha aqui o derivado de petróleo desde a década de 1970 até 2010, como é que ele vem mais ou menos estável, tá? A eletricidade ela foi crescendo, mas de maneira até tímida. O bagaço de cana vai aqui, olha. A lenha foi diminuindo cada vez mais, ainda bem, né? Foi diminuindo. Outras fontes, sobretudo biocombustíveis e tudo, né? Agora o álcool vem surgindo a partir da década de 70 com aquele movimento que a gente já conhece muito bem, mas no caso a gente estuda ele dentro da parte da história, não é aqui na parte da geografia nem atualidades, é uma coisa mais antiga, mas é o movimento do pró-álcool, ainda na época da ditadura militar. Mas veja que os derivados de petróleo estão aqui. Mas a gente costuma perguntar, peraí, mas derivado de petróleo, como é que alguém descobriu que esse líquido poderia ser útil, né? As jazidas de petróleo, elas foram começar a ser pesquisadas ainda no século XIX, certo? Já se sabia da utilização do petróleo lá pelos egípcios, lá no Oriente Médio e tudo, mas no século XIX, com a segunda revolução industrial, o petróleo tomou uma proporção gigantesca. Mas naquela época, muitas pessoas ainda não acreditavam que o petróleo poderia ter uma utilidade. Dá uma olhada nesse diálogo aqui, certo? Furar para petróleo. Você quer dizer perfurar o subsolo para tentar encontrar petróleo, certo? Você está louco? Isso foi sondadores que Edwin E. Drake tentou contratar para seu projeto de prospecção de petróleo em 1859, meados do século XIX. Chamaram o cara de maluco, tá? E realmente naquela época fazer esse tipo de furar um buraco tão grande para isso era doideira. Mas vamos dar uma olhada aqui num gráfico interessante. Observe que o setor de transporte ele é praticamente dependente do petróleo, tá? Tanto aqui o setor de petróleo, olha, energia, carvão, gás natural, biomassa, eólica, hídrica, ondas,
certo? Que é a maremotriz, solar, geotérmica. Eles vão gerar eletricidade que servem para as indústrias, para as casas, para os serviços e para os transportes, certo? Mas se você for perceber direitinho, gente, se você for perceber direitinho, os transportes recebem a maior parte da sua parcela energética, para não dizer quase a totalidade mesmo, de energia à base de combustíveis fósseis, sobretudo petróleo, certo? Da refinaria vai direto para ser transformado nas principais partes que nos interessam, que são o que? Diesel, gasolina e querosene. Para isso foi desenvolvido um processo chamado processo de destilação fracionada, que eu acho que você já ouviu falar disso aí em química. O que nós temos aqui? Olha, o armazenamento de petróleo, ele é bombeado, ele vai aquecendo. Conforme for tendo uma temperatura maior ou menor, de acordo com os graus, você vai tendo a produção, resíduos de petróleo, asfalto, certo? Não aquele asfalto que você pisa, tá? Porque o asfalto que você pisa é uma composição, certo? Com rochas e tudo. As rochas não saem do petróleo. Essa brita é misturada para poder fazer o asfalto que você pisa, tá? Mas o asfalto é aquele líquido bem mais gosmento, preto, seria mais ou menos o piche, tá bom? Para vocês terem aí uma noção. O óleo diesel, o querosene, inclusive não sei se muitos não se ligaram, né? Que existe um querosene chamado querosene para aviação, tá? Vamos lá, também a gasolina e por último o gás, que é o chamado gás liquefeito de petróleo. Tudo isso a partir de um processo chamado destilação fracionada. Beleza? Mas de onde é que vem o petróleo? Vamos entender um pouco dessa história um pouquinho a mais. São restos de vegetais e animais que foram soterrados com baixo suprimento de oxigênio. Eles sofreram uma decomposição lenta, milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, o petróleo que nós usamos é dos períodos dos dinossauros, para a gente ter uma noção. Nós temos aí pelo menos 65 milhões de anos, tá? E com o aumento gradativo de pressão no interior da Terra, reações químicas foram acontecendo dentro das bacias sedimentares, onde você vai ter gás natural e você vai ter o óleo. O óleo é a parte líquida e o gás natural da fermentação é a parte gasosa. Ambos são energéticos. Dá uma olhada aqui, olha. Terra, região do mar. O petróleo ele pode ser explorado tanto em plataformas chamadas onshore, que é no continente, ou offshore, que é no oceano. Aqui nós temos um desenho, né, um recorte para ter uma noção da formação no oceano, certo? Que ela está bem lá embaixo. Essas dobras acabam fazendo acúmulos nas partes sedimentares de gás e de óleo. Esse outro recorte aqui também explica, já no caso, a chamada camada pré-sal. Muitos alunos ficam assim, professor, por que ela é camada pré-sal? Se por acaso você tem aqui, olha, a plataforma de extrair petróleo, ela passa primeiro pelo sal para depois chegar no sal. Por que então que ela é chamada de pré-sal? Porque a gente vai contar do interior da Terra para fora, certo? Então, do interior da Terra para fora, primeiro vem o pré-sal, depois vem o sal e depois vem o pós-sal. Depois vem o fundo do mar e depois está a plataforma. Quando você fura, ela parece ao contrário, né? Você vai furar, passa pelo fundo, a parte da água. Depois que passa da água, você tem na camada de pós-sal, ultrapassa a camada de pós-sal, ultrapassa a camada de sal, para depois você chegar no pré-sal e aí encontrar o petróleo. Então essas reservas, às vezes, elas estão a 7.000 metros abaixo do fundo do mar. Dá para a gente entender que o custo é elevadíssimo, certo? Elevadíssimo. Então, se torna inviável, com o preço do petróleo baixo, você fazer a extração de camada do pré-sal. A gente vai discutir sobre isso um pouquinho lá na frente. Isso aqui foi só para vocês terem uma noção. Dá uma olhada nesse mapa aqui que coloquei para vocês. Reservas comprovadas de petróleo no mundo, situação em 2019, que eu peguei o mapa aqui. E o que nós temos dessas reservas comprovadas, certo? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Nós temos o que? Essas partes mais escuras, isso aqui é um mapa, é uma projeção no estilo da projeção de Mulvide,
certo? E você está percebendo aqui como que a parte Polo Sul, Polo Norte, eles são reduzidas por conta daquela distorção Mercator-Peters, vocês estão lembrados? Aquela treta entre os dois. Nós temos aí uma tentativa de criar uma projeção um pouco mais aceitável. Mas não vamos entrar no lance de projeção. O mapa, ele tem pra gente o que? Ele tem cores para determinar quais são as informações. Nós sabemos que quanto mais escuro, maior produção de petróleo. Então nós estamos percebendo aqui, olha, que regiões como a Rússia, a região do Oriente Médio, que a gente já discutiu em outros momentos, e a própria Venezuela tem gigantescas reservas de petróleo no planeta, certo? São as maiores reservas de petróleo. O Brasil também não está tão mal na fita, não. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que pode, né? O Brasil tem uma gigantesca produção de petróleo, mas mesmo assim ainda passa dificuldades para extrair esse petróleo, para produzir a gasolina dentro do território. A gente vai entender um pouquinho dessa situação, como é que acontece. Vamos lá, outro mapa aqui, né? Consumo de petróleo no mundo, certo? Em milhares de barris, em 1000 barris, certo? Acima de 3 milhões de barris, que é 3 mil milhares, como está aqui, né? Acima de 3 milhões de barris, estão esses países mais escuros aqui, certo? Entre 1 milhão e 3 milhões, nós temos no caso o Brasil, o México, o Canadá está incluído aí no meio dessa história, certo? A gente percebe a regionalização econômica também quando a gente vê que a África, eles têm pouco consumo de petróleo, porque o desenvolvimento econômico não é tão significativo, certo? Só para vocês terem uma noção dessa situação, tá? Então nós percebemos que essas regiões aqui mais escuras são as regiões que têm um elevado consumo de petróleo, certo? Principalmente se concentrando no hemisfério norte, tá? No Brasil, as áreas de exploração de petróleo, nós temos áreas offshore, no litoral do Oceano Atlântico, aqui nas proximidades, sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo, certo? E nós temos aqui também na região norte do Brasil, perto do Amapá, na foz do Rio Amazonas, que inclusive é uma treta aí bastante complicada, né? Que o pessoal fala de prejuízos ambientais significativos, mas infelizmente só dão ouvido quando as coisas acontecem, né? E nós temos extração onshore na Amazônia. Sim, nós temos extração onshore na Amazônia, são áreas de exploração de petróleo. E as principais províncias geológicas que têm possibilidade são essas aqui que estão nas cores escuras. Bacana? Tranquilo? Dando continuidade, percebam que aqui um raio-x praticamente da infraestrutura aqui de Campos, certo? Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Essas bacias aqui, elas encaminham, certo? Para a região, vamos dizer assim, litorânea do Rio de Janeiro, da Bacia de Campos, eles encaminham o petróleo, certo? O petróleo para ser refinado, tá ok? Então você tem aqui como é que é uma região mais ou menos próxima, você tem mais ou menos 70 quilômetros aí de distância, muitas das vezes por meio de dutos essas plataformas, outras vezes por meio de plataformas e embarcações, certo? Nós temos vários tipos de plataformas, certo? Nós temos plataformas que são fixas, plataformas que são flutuantes, mas essas são as plataformas. O custo é gigantesco, tá? O custo é gigantesco. Você tem certeza, pode ter certeza aí que tem plataformas que ultrapassam os milhões de reais, para não chegar a se bobear até em bilhões, certo? Beleza? Mas dando continuidade agora, a gente já entendeu de onde é que veio o petróleo, a gente já entendeu esse petróleo, como é que ele é extraído, como é que ele é produzido, onde que ele é produzido, a importância dele a nível mundial. Mas a gente precisa chegar onde mais nos interessa, correto? Então agora vamos chegar finalmente no preço. Vamos entender agora como é que funciona a questão do preço? Vocês devem estar agoniados para poder saber. E nada melhor do que uma imagem para poder a gente analisar e perceber a composição dos preços ao consumidor. Essa imagem aqui eu tirei do site da Petrobras. O cálculo é baseado no preço médio da gasolina tipo A e no preço médio da gasolina tipo C em 13 capitais e regiões metropolitanas do Brasil. Isso aqui está no site da Petrobras, certo? Vamos lá. A Petrobras fica com 19%, impostos 17%, CID, PIS, PASEP, COFINS. O ICMS, que muitas das vezes tem alíquotas estaduais, você tem aí seus 33%.
o custo do etanol que é acrescentado está em 12%. E a distribuição e a revenda fica com 19% dessa fatia. Eu acho que não está difícil de vocês perceberem que o ICMS é um grande vilão aí no preço final. Mas talvez vocês fiquem se perguntando, peraí, mas o ICMS então é que é o culpado? Não, não é só o ICMS. Nós temos uma série de fatores. O governo, até o governo anterior ao governo atual, o governo do ex-presidente Michel Temer, certo? Nós tínhamos uma política de preços. Essa política de preços foi alterada, tá? Ela foi alterada. E a partir daí, essa política de preços ela foi atrelada ao preço internacional. E isso fez com que as flutuações se tornassem mais complexas. Então, uma coisa que muitas pessoas reclamam, eu escuto muitas pessoas reclamarem, e é um fato, né? Como é que pode? Às vezes, você vê o preço lá em cima e ele aumenta com facilidade quando tem um problema no mundo. Mas quando o preço abaixa no mundo, ele não abaixa no Brasil, certo? Isso é uma questão muito interessante da gente raciocinar, mas a gente começa a entender sobre isso falando sobre a composição de preços ao consumidor. Então, o primeiro ponto a gente já está entendendo que a extração, a parte da Petrobras, fica 19%. Impostos, nós temos 33% de ICMS e nós temos 17% de CID, PIS, PASEP, COFINS, tá bom? São esses impostos que estão aqui dentro. Agora, o custo do etanol, também dentro dele tem ICMS, tem CID, PIS, PASEP e COFINS. Então, se você for ver, você chega a ter praticamente 46% de impostos dentro do preço do combustível. O distribuição e a revenda fica com 19%. É muito fácil você chegar assim, não é defender A ou B. Pode existir? Pode sim, mas vamos lá. É muito fácil você chegar e dizer que a culpa é do dono do posto de gasolina, certo? Mas você tem que analisar todo o processo para saber se realmente é ou não. É para isso que existem instituições como o Ministério Público, PROCON, e se você achar que está tendo algum problema, você pode recorrer a essas instituições aí, certo? Para poder lutar pelos seus direitos. Mas o fato é que muitas das vezes esse preço ele é negociado nos chamados mercadorias e futuros. Então o cara compra, quando abaixa o preço lá, o que acontece? O preço que ele negociou às vezes ainda não foi regularizado, ainda não foi, como é que eu posso falar? Não foi adaptado à nova realidade, porque eles trabalham muitas das vezes com mercadorias e futuros, mas isso não é somente a explicação. Nós temos vários outros fatores envolvidos, inclusive muitas das vezes sim, cartéis de postos de combustível. A gente já conversou sobre cartéis em geografia econômica, certo? Nós temos inclusive questões de cartéis e tudo envolvido. Nós temos postos de combustível que possam realmente estar ganhando, mas a gente tem sempre que ter uma visão de todo o sistema para compreender. Primeiro ponto, a composição de preços ao consumidor. Isso aí eu creio que tenha ficado claro para vocês, tá? Como é que se compõe esse preço de combustível. Cabe ressaltar a vocês também que a gasolina tipo A é aquela mais ou menos pura. E a gasolina tipo C é aquela que normalmente a gente consome com a mistura do álcool, tá bom? Vamos lá. A tabela que está aqui é a cadeia de comercialização, certo? E composição dos preços. É a cadeia de comercialização e composição dos preços, para vocês ficarem aqui antenados, tá? O que nós temos? O mercado externo, que é o mercado de derivados de petróleo. Ele, de certa forma, encaminha o petróleo para a Petrobras e outros produtores e importadores. Também vão chegar as usinas de etanol que vão enviar o seu produto. Tudo isso vai cair nas mãos das distribuidoras. E são as distribuidoras que encaminham para os postos de combustível de venda que chegam ao consumidor final. Eu não sei se você já percebeu que muitas das vezes você tem dificuldade de encontrar a gasolina barata em um posto que não é de Em um posto de bandeira, normalmente você encontra a gasolina mais cara. E quando não é de bandeira, você encontra a gasolina mais barata, certo? Não sei se vocês já perceberam essa situação. Vocês já viram isso aí alguma vez?
Então o pessoal sugere demais, procura impostos de bandeira branca, porque eles não são obrigados a seguir a política de preço das distribuidoras. Então muitas das vezes as distribuidoras acabam forçando com que o preço seja alto nos postos de gasolina, tá? Esse é um fator. Indo um pouquinho mais adiante, vamos analisar aqui, olha, a composição também do álcool. Tem o preço ao produtor, mais uma componente variável, que é o ICMS, PIS, COFINS para cada região, e um componente fixo, que é o salário das pessoas, energia elétrica, tudo isso. Salário, energia elétrica, frete, correspondem a 16,8% do preço do álcool, do etanol. E isso tem uma baixa volatilidade, ou seja, fica mais ou menos estável. Agora, o preço ao produtor e os combustíveis têm uma alta volatilidade, certo? Tudo isso foi composição do preço em 2018, certo? Isso tudo resulta no preço no varejo. E é esse preço do varejo que vai impactar aqui na cadeia de comercialização. Então você vai ter imposto tanto na gasolina em si, na parte que sai do petróleo, quanto no etanol, que é misturado na gasolina. Vocês estão percebendo como é que vira praticamente uma bola de neve? Tá? Vamos continuar aqui a nossa análise, gente. Percebam, o mercado de gasolina no Brasil é regulamentado por uma lei, certo? Da Agência Nacional de Petróleo e pela Lei 9478 de 1997, que flexibilizou o monopólio de petróleo, que tornou ele aberto. Tá, beleza? E as leis passaram a ser definidas como a lei de mercado, que seria maravilhoso, por isso eu coloquei esse rostinho aqui, tá? Seria maravilhoso, mas infelizmente não é. Aí observe, ao abastecer seu veículo no posto revendedor, o consumidor adquire gasolina tipo C, que é uma mistura da tipo A com etanol. A gasolina produzida pelas refinarias é pura, então aquela gasolina que às vezes sai barata lá na refinaria, ela ainda sai barata e pura. Eles misturam o etanol, certo? E além de misturar o etanol, eles têm assim um sobrepreço no meio dessa brincadeira. Tranquilo? A gente está começando a enxergar onde é que as coisas acontecem. Eles misturam esses dois produtos para gerar gasolina tipo C, certo? A proporção de etanol nessa mistura é determinada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, que pode variar de 18% a 27% através de resolução. Então o governo está constantemente movimentando e controlando esse mercado, esse local. Mas vamos lá. Por que o preço do petróleo, agora vamos entender o porquê que ele baixou no mundo, por que ele entrou em colapso, certo? Aí nós temos uma resposta bem fácil de um cara que vocês já conhecem. Estão lembrados aqui? A guerra de preços entre a Rússia e a Arábia. Foi ela que começou a derrubar o preço do petróleo. Explicando mais ou menos a situação para vocês, certo? O preço do petróleo, ele estava em queda. Sobretudo com a questão da Covid, com uma procura menor, ou seja, menor procura, os preços tenderiam a cair. A Arábia Saudita e a Rússia começaram a discordar. Por quê? A Arábia Saudita queria conter a produção de petróleo para manter o petróleo com preço elevado. Mas a Rússia não concordou com essas posições por motivos particulares deles. O fato é que a Arábia Saudita decidiu, bom, já que a Rússia não quer seguir o que nós estamos falando, então vou jogar o preço lá embaixo para ferrar os russos. E aí nessa brincadeira os russos, não, bacana, você vai jogar o preço lá embaixo? Eu também jogo. E aí, fora a redução no consumo, que já gera um excesso de produto no mercado, e isso faz com que o preço do petróleo no mercado internacional despenque, você ainda tem uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, cada qual vendendo por um preço menor. Sabe aquele negócio? Oh, eu vendo por tanto, eu vendo por tanto, eu vendo por tanto. Isso acabou provocando aí a derrubada no preço do petróleo internacional. Foi isso aí, essa situação. E acreditem, olha que interessante essa notícia que eu peguei para vocês agora de 20 de abril dessa semana. Pela primeira vez na história, o Brasil foi negociado a preço negativo. Porque eles costumam negociar produtos a futuro, mercado de futuros. E o que aconteceu? O colapso está tão grande que na segunda-feira agora, dia 20, antes do feriado,
certo? O preço do barril no mercado futuro estava 17,73 dólares. E quando terminou, ele estava em menos 37,63. Sabe o que significa isso? Os investidores começaram uma corrida para vender seus contratos. Por quê? Ninguém queria receber um petróleo que no futuro não vai ter onde guardar, porque a capacidade de armazenar petróleo nos Estados Unidos está chegando no limite. Isso é um absurdo, o petróleo está ficando negativo no mundo. Tá, mas e por que ele não diminui no Brasil? Essa é mais uma vez a pergunta que a gente tem que fazer. E essa pergunta não tem uma resposta tão simples, certo? Você tem culpa do governo com excesso de impostos? Sim. Você tem culpa da política do governo de deixar o petróleo dentro do Brasil ao sabor do mercado internacional? Também. Você tem questões relacionadas à queda, porque acreditem, o Brasil diminuiu a sua capacidade de refino, passou a exportar o petróleo cru para importar o petróleo refinado, uma coisa sem noção, né? O Brasil hoje ele refina mais ou menos 70% só do seu petróleo, ou seja, as refinarias não estão no seu limite máximo, elas estão andando a 70%. Então, o que acontece? A gente manda o petróleo cru lá para fora para depois ele voltar refinado, muito mais caro. Isso também é um fato. Somado a isso, nós percebemos muitas das vezes acordos funestos, acordos terríveis entre, vamos dizer assim, cooperativas de postos de combustíveis para manter os preços em patamares elevados, sem o consumidor ter uma oportunidade. Então, muitas das vezes a gente fica com essa pergunta na nossa mente. Então, eu pus para vocês diferentes situações. Aí agora a gente vai para a nossa atividade. Qual é a nossa atividade? Qual é a atividade que a gente vai fazer agora? Certo? Eu botei aqui a cara de uns jovens bem ansiosos, né? De atividade. Oh, nossa atividade, qual a atividade que a gente vai fazer? Pelo menos essa é a esperança, né? Que vocês estejam bem ansiosos com relação a fazer a atividade, tá? Mas o que acontece? Eu quero que vocês elaborem um texto curto, no máximo, entre 10 e 15 linhas no máximo, em que você vai defender o seu ponto de vista sobre quem está lucrando nessa questão. Então, eu trouxe para vocês possibilidades, mas eu quero que vocês estabeleçam agora a sua própria criticidade. Vocês vão elaborar um texto sobre o seu ponto de vista sobre quem está lucrando nessa questão do petróleo. Esse texto teu deve estar baseado em matérias de jornais e você deve citar a fonte. Segundo a Folha de São Paulo, tal página, tal link. Ou segundo, sei lá, o site da BBC, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Então você vai ter que ter uma fonte fidedigna, bacana, certo? Sem achismo, sem cópia. Você tem capacidade de fazer uma coisa bacana e você vai enviar dentro do nosso portal do Colégio Objetivo, naquele campo que nós temos lá de tarefa da aula, certo? Naquele campo você vai lá, vai clicar e vai escrever ali dentro, essas 10 a 15 linhas vai ser ali dentro, certo? Você vai escrever e vai enviar para mim. Bacana, pessoal? Tranquilo? Eu espero essa atividade aí de vocês. Eu espero que tenha ficado bastante tranquilo. E se vocês quiserem dar uma sugestão de alguma coisa, por favor, sem ser Covid-19, para a gente discutir de atualidades na semana que vem, estamos aí. Valeu? Um abraço, bom final de semana para vocês. A atividade é para ser entregue até domingo, beleza? Um abração.